E aí pessoal, beleza? Eu sou o André e nesse vídeo eu vou te ensinar o que são condicionais na Godot. Então pessoal, primeiramente, o que são condicionais? Condicionais são como regras ou decisões que o seu jogo pode tomar sozinho dependendo do que acontece dentro dele. Quando a gente vai criar um jogo, a gente usa isso o tempo todo. Por exemplo, se o jogador apertar o botão de andar para a direita, o personagem anda para a direita. Se o jogador apertar o botão de pular, então o personagem pula. Se o inimigo vê o jogador, então ele começa a correr atrás dele, senão ele fica no lugar dele. Essas palavrinhas se e se não são as condicionais, e elas fazem o jogo reagir a situações. Como o GDScript é uma linguagem de programação feita em inglês, a gente usa as traduções em inglês dessas palavras, que são if e else. Esse símbolozinho de setinha significa menor ou igual que, ou seja, se a vida em algum momento for menor ou igual a zero, isso significa que o personagem morreu, então game over. Além desses dois sinaizinhos, a gente também tem um sinalzinho de setinha para a direita, que indica maior que. Vamos ver outro exemplo. Aqui, se o jogador apertou o botão de interagir e tem a chave para o baú, o código exibe uma mensagem de que o baú foi aberto. Se não, o código exibe que o baú está trancado. Perceba que nesse código eu usei a palavrinha AND, que significa em português e. Vamos ver agora uma aplicação prática desses conceitos em uma mecânica básica de quase todo jogo, a movimentação. Então, vamos para Godot. Então pessoal, montei aqui um joguinho que você pode ver aqui que tem os inimigos na nossa direita e a nossa nave aqui no centro. E agora o jogo tá pausado, né? Mas se eu despausar, eu vou simplesmente perder o jogo, porque eu não consigo desviar das balas deles e eu não consigo atirar de volta. Então pessoal, eu tô aqui no script da nossa nave do jogador pra gente poder implementar a movimentação e a mecânica de atirar da nossa nave. Como a nossa nave vai poder se movimentar na horizontal e na vertical, eu vou criar duas variáveis aqui. A variável de direção horizontal e direção vertical. Essas variáveis vão poder ser -1, 0 ou 1, dependendo do botão que o jogador apertar. Se ele apertar para a esquerda, por exemplo, a direção vai virar -1, então a nave vai andar para a esquerda. E se apertar para a direita, a direção vira 1 e a nave vai andar para a direita. Aqui no código, para detectar se o jogador apertou um botão, eu vou usar a função isActionPressed. Então aqui eu vou escrever if input isActionPressed. E a ação de mover para a direita, eu vou colocar a direção horizontal como 1. E aí aqui eu vou usar o elif, que é a mesma coisa que dizer else if, input.isActionPressed, e a ação de mover para a esquerda, e eu coloco a direção horizontal como -1. Se o jogador não apertou nenhum dos dois botões, ele vai pular para esse else final. E aí eu coloco a direção horizontal como 0. Com esse código, o jogo já consegue saber se a direção que a nave vai voar é para a direita, para a esquerda ou se não vai voar para nenhum lado. Agora vamos fazer a nave se mover de verdade. Para fazer a nave voar para os lados, eu vou checar se a direção horizontal não é 0, ou seja, se o jogador apertou alguma coisa. E aí se ele tiver apertado, é igual a velocidade x da nave, a direção vezes a nossa velocidade máxima. Agora, se o jogador não apertou nada, a velocidade dele tem que ser 0. Então eu vou colocar um else e igualar a velocidade a 0. Agora, se eu voltar pro jogo, vocês conseguem ver que eu consigo andar para a esquerda e para a direita. Agora só falta fazer a nave voar para cima e para baixo. Para fazer isso é só a gente copiar o código da horizontal, só que mudando para vertical. Então pessoal, se eu voltar pro jogo agora, vocês conseguem ver que eu consigo andar para cima e para baixo, para esquerda e para direita, né, para desviar das balas dos inimigos. Mas ainda não dá para eu ganhar nesse jogo, porque eu ainda não consigo atirar nos inimigos. Então vamos fazer o código para conseguir atirar. Eu quero que a nossa nave atire quando eu apertar o botão de atacar, né? Então eu vou usar a mesma lógica da movimentação para checar se o jogador apertou o botão de atacar. E aí aqui dentro eu vou atirar. Agora vocês podem ver que eu consigo atirar nas naves inimigas. Mas o jogo tá um pouco fácil demais, né? Porque eu consigo simplesmente sentar o dedo aqui e eu elimino todos os inimigos muito fácil. Então vamos adicionar um tempo de espera entre cada tiro para o jogo não ser tão fácil. Para isso eu vou criar uma variável aqui em cima que diz se o jogador pode atirar ou não. Como eu vou começar podendo atirar, eu coloco ela como verdadeira aqui no início. Agora eu adiciono nosso código com a palavrinha end e coloco a variável pode atirar como falsa para o jogador não poder mais atirar de novo. E aí eu vou criar um timer aqui na node da nave do jogador, vou ativar a opção One Shot, colocar um tempo de meio segundo e ligar o timeout dele no meu script do player, para poder colocar a variável pode atirar como verdadeira quando o timer zerar. E aí depois de colocar o pode atirar como falso na minha condicionalzinha de atirar, eu vou iniciar esse timer. Então pessoal, como vocês podem ver, o jogo tá funcionando bonitinho e eu só consigo atirar uma vez a cada meio segundo. E esse é o poder das condicionais da Godot. Espero que vocês tenham aprendido e gostado do vídeo e vemos vocês nas próximas aulas.